pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu me chamo Luiz e aqui esse canal tem a proposta de uma conversa, né? Como o nome já diz, conversa de amigos, temas diversos, né? Todo tipo de assunto vai ser abordado aqui. A gente conta com a participação de vocês, deixando, né, nos comentários vários temas também, o que vocês querem que a gente converse aqui. Bom, como esse canal tem um tema diversificado, às vezes a gente vai estar num assunto e também um assunto vai puxando o outro, mas a gente volta para o tema principal. E o tema de hoje, nesse vídeo, a gente vai estar falando um pouco sobre suicídio e também depressão e outras causas que levam a esse ato de cometer, né, dano ao corpo, né? Pessoal, meu nome é Cristiano, já para vocês ficarem aí cientes. Eu sou um pensador, pessoal, eu sou cristão, né? Tenho essa religião comigo e independente de qualquer coisa. Irmãos, queridos, esse tema é um tema um pouco pesado, até pra gente escolher, né? Ficou um pouco difícil, mas é a nossa realidade, não é só a minha e nem a tua, é a realidade do mundo. Segundo a OMS, a cada 3 segundos uma pessoa ela pensa no suicídio e uma tenta e geralmente uma consegue, né, o suicídio. Eu conheço um amigo meu, colega que trabalhou comigo, que se suicidou e a causa dele foi família, né? Ele havia se separado da esposa, né? Uma das causas geralmente de suicídio, né, geralmente é família, né? Separação, geralmente a pessoa não consegue se conseguir, né, Luiz? Você falou no caso da família, né? Tem essa questão da família, tem a questão financeira, tem a questão que a pessoa não tem uma base religiosa. Até porque a pessoa tem que... Se a pessoa não tem uma mente fortalecida com a religião, né? Se ela não tem condições de procurar um psicólogo, se a base da família, né, como você citou, não é uma base bem estruturada, ela se vê sozinha no mundo, talvez, né? E aí, por não ter ajuda, ela acaba achando que esse é o melhor caminho. Mas eu acho, Luiz, que assim, a família, ela tá até estruturada, né? Eu acredito que tá uma estrutura, porque a base do mundo, né, é quando a gente chega em casa e tá a nossa família. O dia pode ter sido terrível, pode, meu irmão, ter dado tudo errado, teu trabalho foi horrível, teu chefe foi chato, meu irmão, o dia pode ter sido horrível, mas tu entrou para dentro do portão, pô, meu irmão, tu viu teu filhinho deitado, a tua esposa te esperando. A família é uma estrutura. Não, sim, então, mas a gente está falando de uma pessoa que não vê essa estrutura. Às vezes ela pode estar em casa com pai, mãe, mas não ter a estrutura. Aonde rola a depressão. Aonde a gente vai falar agora, no caso da depressão, o que acontece? Quando um dos cônjuges, né, no caso, o cara vai, daqui a pouco do nada acontece da mulher, né, ou do homem, né, não sei. Vice-versa. Enfim, vamos lá, a mulher do cara simplesmente fala, olha, eu não quero mais a partir de hoje, né? Ou o cara descobriu uma traição, né? Aí o cara, pô, meu irmão, o cara pira, entendeu? Aí o cara... Aí ele sai pra trabalhar, chega em casa, não tá a esposa, não tá o filho, não tá a família.
Foi assim o caso do meu amigo, né? Eu lembro como fosse hoje. Na época eu era motorista de ônibus, né? Eu saí para trabalhar, né? Um dia antes de acontecer isso, eu tinha conversado com ele sobre academia, o Jardel, o nome dele, né? Se a família dele estiver ouvindo, eu peço perdão, mas já sabendo que serve de incentivo de repente para alguém que estiver ouvindo, né, de repente está pensando nisso. Mas no dia anterior a gente estava conversando numa boa, né, conversando, a gente fazia os últimos carros, assim se chama na vida do rodoviário, os últimos ônibus, né, para rodar à noite. A gente estava conversando na boa, eu nem sabia que ele tinha se separado nem nada, né, como estava a vida dele. Ele era um cara calado, ele era evangélico, entendeu? E a gente estava até falando de malhar, eu estava malhando na época, eu estava na academia, e eu falando com ele, poxa, ele falando de academia e tal. No outro dia, quando eu fui trabalhar, a minha cobradora mandou um zap, na época eu estava começando o zap, né? Ela mandou um zap para mim e falou, pô, Cristiano, não sabe quem morreu, quem se matou? Aí eu falei, poxa, não sei não, lá na Estrada Federal e tal, o Jardel. Eu tomei um susto, fiquei sabendo daquilo tudo, e pra mim foi uma surpresa, entendeu? A questão da depressão, eu fiquei sabendo que ele tinha se separado, a mulher tinha traído ele, uma família bonita, entendeu? E a depressão é uma doença silenciosa. Sim. Entendeu, Luiz? A depressão é uma doença que a pessoa tá contigo, conversando contigo na boa, e é uma doença silenciosa, entendeu? A pessoa tá contigo, ela vai para casa e só Deus sabe o pensamento dela. Então, aí cabe a essa pessoa ela buscar ajuda. É isso, né? aí. E quais são essas ajudas? Entendeu? Ajuda diversa, né? Ajuda profissional, psicólogo. Bom, talvez ela não confiou, né? Tinha você ali para ajudar e não aproveitou essa oportunidade de um amigo poder ajudar, né? Às vezes ela não sei, ela estava tão fechada, tão, né, já dominada por essa doença, por essa depressão, né, e que ela não viu outro caminho. Mas podia ter buscado ajudas, né, ajudas diversas, né, de um profissional, de um religioso, né, de uma igreja, né, de um grupo, né, onde ele poderia confiar os seus problemas na família, né, uma família, já que a questão, né, do cônjuge não foi possível, né, porque já que foi a causa, né, mas tinha o pai, tem a mãe, tem algum parente que ele poderia estar confiando. Tinha os filhos, né? Então, poderia estar confiando isso, porque há essa necessidade, né, você tem que ter como desabafar isso e confiar isso, né, para poder sair dessa situação, né? Até porque o suicídio é uma covardia. A pessoa que comete o suicídio, ela está fazendo uma covardia. Porque para você estar aí me vendo, ouvindo tudo direitinho, o Papai do Céu, Deus, ele te proporcionou isso. Trilhões de células lutando para você estar aí bonitinho, me ouvindo, né? Tendo esse privilégio para estar aí. Então Deus, ele foi bondoso contigo. A pessoa tirar a vida, ela está sendo covarde consigo mesmo. E isso é uma doença. Antes de você amar alguém, antes de você se apaixonar por alguém, se apaixone pela vida. Isso aí.
Se apaixone por você. Ame você primeiramente. A Deus, né, primeiramente, e depois você deve se amar. Lógico. E aí sim, você amar um cônjuge, uma outra pessoa. Mas você, em primeiro lugar, deve se amar. Amor próprio. O amor próprio é o principal para que o próximo, para que a sua pessoa amada o ame, né? Mas vendo que você já é a própria pessoa que já tem esse amor próprio. A gente vê também vários atores, né? Robbie Williams, né? A gente cresceu vendo o filme deles, né? Fez filmes espetaculares que não saem da nossa cabeça. Eu não vou falar como se matou, mas pessoas assim que você menos se esperava, né? É aquele que fez também, porque tem personagens que esses atores fazem que eles têm que ficar horas e horas e horas, dias e dias e dias para incorporar o personagem, que eles praticamente vivem o personagem. Isso é psicologicamente falando, né? Que eles têm que fumar mesmo, beber mesmo, entendeu? Isso é comprovado. Eles têm que fumar, entendeu? A repetir a cena, ficar repetindo. E geralmente eles são muito perfeccionistas, né? Esse mesmo que fez o Coringa, né? Ele foi muito perfeccionista e a pessoa acaba dormindo com um personagem, acorda com um personagem, entendeu? E para ela se desfazer, se tirar do personagem e ser ela mesma, muitas das vezes fica difícil, entendeu? Foi a causa desse mesmo personagem que fez esse Coringa. E muitos outros, né? Porque no caso dos artistas, eles têm que se entregar, eles se entregam mesmo de tal forma que eles passam a ser aquele personagem, Esse né? que matou a Daniela Pérez. Também. O punhal, né? Ele pegou o punhal e... Sim, não sei, mas enfim. Ela escreveu agora a biografia. Mas tá, vamos voltar aqui. Sim, isso aí já é um caso de assassinato, mas aí já é um outro tema. Isso aí já é um outro tema. A novela estava em alta. Sim, a gente está falando de depressão e suicídio e as causas, mas esse caso aí já é um caso de um doente, um assassino. Um psicopata. Então, isso aí já é um outro tema. Então é isso, pessoal. Esse foi nosso conteúdo de hoje. E espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. E é isso. Como os personagens eles se pegam demais ao roteiro e para eles se desfazer isso leva tempo. Alguns não conseguem. E que você, na sua vida, e a vida ela passa rápido. Ela passa rápido. Eu não sei qual foi o filósofo, eu não sei se foi Sartre ou Kant, mas ele disse assim: conhece-te a ti mesmo. Olha só que frase. Conhece-te a ti mesmo. Não conhece a outra pessoa, mas conhece-te a ti mesmo. Conhecer a nós mesmos é a melhor coisa que tem, entendeu? Jesus Cristo, ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem a mim, eu jamais lançarei fora. Se você for até Jesus, você vai experimentar o amor. E se você se conhecer, você jamais vai desperdiçar a vida. Ame a tua vida. Você tem uma só. E eu te garanto que se você se conhecer, você jamais vai desperdiçar a tua vida. Um beijão no teu coração. Isso aí.
Bom, pessoal, deixa o seu like, deixa seu comentário, tá? E assim, dizer também que compartilha. Ouvindo uma palavra hoje, a Bíblia fala que você deve entrar no seu quarto e orar. Só que esse quarto não é o quarto material, né? A estrutura de uma casa, como muitos pensam. Basta você fechar os olhos e você já vai estar dentro dessa casa, desse quarto. Porque é o seu próprio corpo, é a sua mente, é o seu espírito. Feche os olhos e ora, e você está dentro do quarto. E é nesse quarto, que é o seu corpo, que você vai encontrar as respostas se conectando com o Criador de tudo. E esse Criador é quem tem as respostas para seus problemas, para suas dúvidas, para os seus medos. E é a Ele, você, independente de religião, não estou falando aqui de religião, estou falando de uma crença, de uma fé em um ser superior, um ser maior que existe e é criador de todas as coisas, e cada um denomina da sua maneira. Então você, crendo no que você crê, a sua crença seja ela qual for, e você está passando por essas questões que foram citadas aqui no vídeo, pensa nisso, reflita sobre isso, se apegue a isso e busque você uma solução junto com Deus, junto com Jesus, que tudo vai dar certo. Valeu? Esse é o vídeo de hoje. Um abraço.